Daiane, eu queria trazer um outro tema aqui, eu não sei se você acompanhou, e, na verdade, esse fim de semana, né, que eu fui tentar me inteirar do assunto, eu vi um monte de gente falando de um youtuber brasileiro chamado Felca, né, que eu não conhecia. Ele fez uma denúncia importante sobre adultização de crianças na internet. E aí parece que é um dos vídeos mais assistidos na história da internet brasileira, mais de 150 milhões de pessoas assistiram, né? Hugo Mota se comprometeu a tirar da gaveta projetos sobre esse tema. E aí eu fui ver, na verdade, inclusive um youtuber, que não é só youtuber, na verdade, tinha conta no Instagram, que foi derrubada, Ítalo, da Paraíba, Isso, não sei se o Aquiles já tinha ouvido falar. Ele já. fazia um reality show num sítio, com jovens adolescentes, menores de idade, inclusive. Ele fazia um BBB na internet, vamos dizer assim, né? E aí tem uma personagem que ele cita bastante no vídeo, que é uma menina chamada Camilinha, que desde os 11 anos de idade dança, erotizada, etc e tal, né? Olha, vou te falar, eu fui ver esse vídeo, realmente é uma situação muito, muito importante, quer dizer, vários vídeos aí rodando, quer dizer, com estímulo à pedofilia, né? E aí o Hugo Mota reagiu, vários... Tinha muito político postando sobre Felca. Ele tem um canal de mais de 5 milhões de pessoas inscritas, então teve muito, muito alcance isso aí, né? O Felca eu conheci também pelas minhas sobrinhas, né, que às vezes você troca uma ideia com elas ali, e ela fala: "Você já viu o vídeo tal? Você já viu fulano de tal?" E o Felca é um deles, eu já segui há algum tempo. A viralização do vídeo foi tão forte e a repercussão disso tão grande que até os parlamentares aí da extrema direita estão endossando, elogiando, enfim, vi muitos desses personagens, de influência de direita também, endossando. O Felca fez um caminho muito simples e muito objetivo e mostrou como o algoritmo trabalha, sabendo dessas informações, sabendo dessas, condutas, dessa movimentação, da pedofilia, o que ele chama de adultização, né, que também é uma cultura que vai se proliferando a partir de uma postagem simples que você faz do seu filho, do seu sobrinho, do seu parente, de alguém que você gosta, de uma criança que você tem afeto, e aquilo é transformado, repercutido, com códigos que utilizando ali de mecanismos que você às vezes não sabe o que que significa aquela palavra ou que sentido tem aquilo, e, depois aquela foto, aquela imagem transformada num objeto também que compõe os arquivos aí desses movimentos que, como eu disse, as redes sociais, as plataformas digitais têm ciência. Elas sabem que como isso se movimenta, mas como ela monetiza e ganha com isso, acaba também criando mecanismos de que não estou vendo, né, sabe que existe e não está vendo, não está, ciente de que aquilo acontece, porque de alguma forma tem um retorno. O Felca fez esse caminho num vídeo curto, objetivo, bem editado, simples, né, poucos recursos, de edição, mas muito bem cortados, muito bem editados para mostrar aonde as coisas se conectam, né. Ele mesmo criou um perfil, na hora ali foi fazendo esse passo a passo, mostrando como as plataformas, ignoram, omissivamente, né, comissivamente esse tipo de atuação. Chama a atenção como esse movimento cresceu, né, e como isso, a partir dessa viralização, num final de semana, poucos dias, já virou o desengavetar, desarquivar, projetos que estavam ali sem a importância. Como isso vai, de fato, acontecer e que efeito isso terá, porque, as medidas que o Congresso geralmente faz com projetos, com assuntos como esse, é sempre no campo do conservadorismo. Nunca é numa ideia realmente de, proteger ou de criar mecanismos que avancem, e sim só para criar lacração para as redes. Então isso me preocupa, é bom para a gente acompanhar bem de perto. É isso. Vou ler o comentário aqui do Valentim dizendo: ó, tempos ameaçadores, notícia de ameaça de bomba em avião, causando terror aos passageiros. A pesquisar sobre esse episódio. A quem interessa o caos. Alex, como é que você vê esse fenômeno, né, de crianças, adolescentes usando redes sociais e muitas vezes erotizando precocemente, né, e ganhando recompensas por isso, né, às vezes até com incentivo dos pais? Isso aí é crime, né? Crime chama a polícia. Já tem lei para isso, né? Pornografia infantil, exploração infantil, já existem leis para isso. Não é por que fazer mais leis? Não, chama a polícia. Quem está fazendo isso? Né? Esse Felca aí, ele está denunciando alguém que está fazendo isso, né? Pô, Denunciou, a polícia tem que ir lá, acabar com isso. Já tem lei, né, para punir isso aí. Claro que isso é crime. Imagina, para quê? Lei, já tem lei para isso. Chama a polícia, processa os caras que estão fazendo isso. Não, reality show com meninas de 11 anos. Polícia, não tem outra coisa. Chama a polícia, processa. Qual é o crime? Pornografia infantil, exploração de menores? Crime gravíssimo. É caso de polícia. aqui, ó, a Isabel diz: ó, existe um submundo na internet que desconhecemos.
Aqueles você disse que já sabia da existência desse Ítalo, né? Quer dizer, que faz o BBB das redes sociais com adolescentes menores de idade e que teve a conta suspensa no Instagram, mas parece que já voltou, tá? Então, passo para você falar sobre esse caso aí. Esse caso choca aqui a Paraíba, mas até a divulgação do vídeo do Felca, nenhuma iniciativa concreta havia sido tomada contra ele. E é isso exatamente que a gente viu ali. Erotização, exploração de crianças, de adolescentes, e ainda a monetização de todo esse processo, né? Estimula pedofilia, estimula o abuso de crianças e adolescentes, abusos esses que são perpetrados majoritariamente quando a gente vê notícias por adeptos da extrema-direita. Aqui na Paraíba tem um percentual da população que se identifica com a extrema-direita, infelizmente, tem campo para isso. Agora, o resultado prático que deve haver sobre esse caso, concordo com o Alex, tem que utilizar os instrumentos que a lei já prevê. O que não está previsto agora e que a gente precisa avançar é no sentido de regulamentar, taxar, criar mecanismos que permitam que constranjam as plataformas de streaming a seguir determinadas leis aqui no Brasil. Porque ontem, a gente deu no fim de semana agora a notícia de que cresceu 25% a receita dessas grandes big techs a partir do público brasileiro. Ou seja, apenas no primeiro semestre foram uma explosão de consumo de inteligência artificial e de streaming. Isso está promovendo milhões de dólares, bilhões de dólares em lucros para essas plataformas, uma boa parte dele utilizando esse tipo de expediente aí que a gente está vendo, né? De corrupção de menores, de exploração da sexualidade, de uma adultização desenfreada, que todo mundo lucra, menos o país e as crianças, né? Então, tem que pegar esses casos e não ficar em cima da legislação sobre adultização, criar termos específicos para leis que já existem, mas sim tratar do restringir, tratar de você constranger, colocar regras rígidas para essas plataformas operarem aqui no Brasil, porque só quando bater no bolso que elas vão parar de, enfim, promover. A impressão que passa é que aqui é um país muito permissivo para a atuação das plataformas. E aí eu fui assistir depois uma música do Ítalo, né? Com a Camilinha dançando, aí ele fala que ele se vangloria de entrar na loja da Prada e gastar 100 mil, quer dizer, é um pouco isso, é ostentação, né? A Lucy Pessoa traz um ponto importante aqui, que é a responsabilidade dos pais. Meus netos, duas de 9 anos, um de 6 anos e um de 4 anos, não assistem YouTube nem redes sociais. Celular só jogos infantis com adulto monitorando. A Austrália proibiu acesso a redes sociais antes dos 16 anos, né? Tinha gente que achava que era exagerado, talvez não seja. Só queria lembrar um episódio rapidinho aqui para vocês. Quando eu estava na China, em maio desse ano, houve aquela famosa fake news, né? Da saia justa, né, que a Janja teria falado para o Xi Jinping sobre o problema das redes sociais, etc. e tal. E aí, curiosamente, um dia depois dessa fake news, eu desci, peguei o jornal, e aí vi o jornal, tinha uma página inteira sobre a preocupação das autoridades chinesas sobre também os pais que exploram os filhos nas redes sociais, tipo TikTok, Quai e outras, né? Porque no fundo eles também são monetizados lá. Então, por exemplo, se uma criança cai e leva um tombo, o pai filma em vez de socorrer. Quer dizer, parece que as crianças são filmadas desde cedo para serem monetizadas também.